Fala pessoal, meus amigos, meus membros cooperados, estamos aqui em mais um Corp Link TV. Hoje no modelo aqui híbrido, podemos dizer, porque temos aqui três pessoas, vamos focar às vezes em uma, em duas, em três pessoas. E estou com meu amigo aqui, reitor do IBMEC, Samuel Barros. Samuel, muito obrigado pela presença. Com Luiz Felipe Grossi, nossa produção, nosso BizDev, nome chique, bonito. Você mesmo que inventou, né? E, Samuel, bem-vindo, obrigado pela presença. E queria apresentar, acho que todo mundo conhece, é uma pessoa que é conhecida aí internacionalmente. Temos um membro famoso, semi-celebridade conosco, Semi-celebridade, excelente. que, enfim, foi professor há muito tempo, né? E já há 6 anos é executivo do grupo do IMEMEC. E vou fazer as devidas apresentações, vamos falar um pouco sobre não só economia, crédito, como também tecnologia, nossa paixão em comum por tecnologia, né, Samuel? Inteligência artificial, enfim. E aí eu queria primeiro que você se apresentasse e para a gente poder nossa jornada de perguntas aí. Bom, primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia a todos e a todas que estão assistindo a gente. É uma alegria muito grande estar aqui, Edu Grossi, de velha guarda. Me apresentar é um negócio relativamente fácil se a gente for falar de academicamente. Eu sou doutor em administração, com foco em finanças comportamentais, mestre em administração com foco em finanças comportamentais e administrador de formação com foco em tecnologia. Eu sou um cara de tecnologia desde que eu me entendo por gente. Aprendi a programar com 10 anos de idade, que é algo completamente inadequado. Não façam isso em Ainda casa, mais para a crianças. época, né? Pois Era um é, 386, o que era assim era na um época? DX. Era um DX que eu queimei. Meu pai até hoje me lembra que eu tenho que pagar aquele DX para ele. Ainda não paguei. Era DOS, BAT, era essas coisas? DOS 2. É. DOS 2, sem Windows, então nada visual, brincando a sério em programação em Assembler. Que é um negócio que hoje você apresenta isso para o engenheiro de software e o cara nem sabe o que é. E se ele souber o que é porque ele tem pouco cabelo ou muita ruga. Normalmente as duas coisas ao mesmo tempo. Então, atualmente estou executivo do IBMEC, continuo professor. A gente costuma dizer que é uma droga que a gente escolhe para a vida. Tem gente que bebe, tem gente que fuma, eu dou aula. Foi uma escolha que eu fiz no passado e continuo escolhendo todo santo dia, continuo escolhendo bastante. Tá em sala de aula, tá com aluno, tá convivendo Então, com além de isso. executivo, você ainda leciona. Leciono pelo menos uma disciplina de graduação por semestre e disciplina de pós, curso de curta, eu estou sempre em sala de aula. Eu não consigo não estar. Isso me mantém atualizado, Edu. É verdade, verdade. Se eu sair da sala de aula, eu vou virar um É. executivo. O maior aprendizado que tem, acho que é quando você repassa essa informação, né? Isso. É estudar para repassar, né? É. Estudar para repassar é onde você mais aprende. Treinar aquilo, você aprende bastante. E hoje eu posso juntar 3 paixões: a sala de aula, a vida executiva e o tempo para treinar tecnologia, praticar tecnologia. Até porque dentro de sala de aula eu aplico muito de tecnologia do que eu treino lá de fora. E executivo é o que eu sei fazer. Então é o que eu escolhi de carreira, E você além da gosta de docência. gestão de pessoas, essa parte. Cara, gestão de pessoas é a parte mais desafiante de ser executivo e Ser você sabe bem É disso. verdade, é verdade. A gente estava falando isso até no último podcast, realmente, com o André Chaves, né? Sobre a parte de você virar empresário e você acaba que tem que abrir mão um pouco do que você gosta, né? Da parte de técnica ali. Eu sou economista, amo economia, sempre gostei de matemática, matemática financeira, amava tecnologia, também programação, mas no momento que você cai num colo de gestão, você acaba 70, 80% ficando nessa parte, né? Mas como eu fui capacitado para ser gestor, né? A carreira da administração, a formação do administrador tem muito disso. Eu posso te dizer que eu gosto de gente. Talvez não tanto quanto a galera de recursos humanos, mas eu gosto de gente, principalmente ao observar que você é capaz de melhorar aquelas pessoas em diversos pontos. Então,
O meu lado professor me faz gostar de gente como gestor. Legal. É uma forma que eu enxergo isso. Realmente a administração ela é bem mais ampla nesse sentido, né? Ela tem marketing, tem RH, tem uma série de coisas que eu, como economista, não tive. Assim, era uma das coisas que eu senti um pouco falta, né? Acabou do tendo que curso. aprender na pós, né? E eu sou economista da PUC-Rio aí, mas tive o prazer aí de fazer MBA lá no IBMEC também, aqui na Barra. Ainda era um prédio ali alugado no começo da Barra, do lado do Barra Grill ali, né? 7 salas aquele prédio tinha. Ao todo eram 7 salas. Mas era muito legal. Inclusive, tem aquela curiosidade que eu precisei correndo de um diploma aí. O Samuel me ajudou a me salvar no processo de eleição do Cicobi aí. Cara, muito obrigado aí. Foi bem bacana. E do mesmo jeito que as pessoas, né, às vezes precisam, me ligam, precisa liberar um limite diário, precisa, às vezes, resolver. Né? Ele já tinha feito o curso, já estava formado. Verdade. Eu estava procurando para poder incluir, né, os nossos diplomas de formação e, cara, não achava por nada da PUC, não achava do IBMEC. E aí, até porque eu venho sendo reeleito no Cicobi há, sei lá, 10 anos, né? E aí, pô, do nada agora, não, pô, tá precisando... Pô, mas eu preciso comprovar uma coisa que eu já comprovei. Não, agora o Banco Central tá pedindo, e aí eu consegui achar Não, consegui achar não, da PUC eu tive que pedir segunda via. E o do IBMEC eu liguei pro Samuel, né? E aí o Samuel falou, não... Ele correu atrás lá, achou para mim, mandou, mas depois eu achei, né? Eu falei, pô, Samuel, eu acabei achando aqui nas minhas coisas. Olha que eu sou organizado, sou capricorniano, mas achei. Mas aí, nessas horas, né, ajuda muito aí aquele apoio. Só de eu saber que eu podia contar com ele, ele falou, não, fica tranquilo que se precisar a gente solicita. Mas não fabriquei, pelo amor de Deus, diploma não, de deixar claro. Nem a gente fabrica diploma, vamos deixar isso claro. É verdade. Mas a gente, Samuel, assim, um dos pontos que a gente queria conversar com você foi a sua tese lá de mestrado, né, que a gente estava conversando até aqui antes de começar o podcast, sobre crédito, né, o crédito de forma errada, né, que a gente sabe que o cenário internacional tem diversos perfis de crédito. Você estava comentando um pouco sobre o modelo americano, aí, o modelo também europeu. E esse cenário do crédito no Brasil, assim, qual que é a sua opinião a respeito? Assim? Você acha que é um país que está endividado, o governo, sem politizar também, né? Sem politizar, até porque vamos trabalhar com dado, né? Exato. E dado não tem corrente política, é só dado. Quando a gente olha o Brasil, e a gente está num momento muito oportuno para falar disso, até porque acabou de ser publicado o Recupera 2.0, junto com o Recupera para CNPJs, então você tem um conjunto de fatores. O Brasil é um país que sempre esteve muito endividado, basicamente porque a gente escolhe os dois piores lados do endividamento. A gente escolhe o modelo de consumo norte-americano, que é um modelo de consumo mais frenético, então a gente gosta de consumir, a gente tem prazer em consumir e acaba sentindo necessidade de possuir, e por sua vez essa necessidade de possuir te gera necessidade do crédito, quando você não tem o recurso, com taxas de juros europeias completamente abissais históricas. Então você tem uma necessidade de consumo muito grande com um custo pelo dinheiro muito alto. É claro que agora a gente pode entrar em N teorias da economia, né, do que justificaria esse comportamento ou não. Mas a gente já pode começar pela mais básica de todas. Quando você olha um governo, uma sequência de governos, uma conformidade política, que é o caso do Brasil, que tem o benefício ao inadimplente como regra, tradicionalmente, aquele que empresta dinheiro vai aumentar o spread, vai deixar a taxa mais cara. E a taxa mais cara vai fazer com que os juros fiquem mais caros. E os juros mais caros vai fazer com que o dinheiro fique mais caro. O dinheiro mais caro vai fazer com que as coisas custem mais. E isso acaba se tornando um ciclo vicioso. Consequentemente, se houver um cenário mais adequado, principalmente de cobrança, de redução de inadimplência ou de não benefício ao inadimplente, talvez, e aí a gente tem que botar um talvez, porque a gente está falando de Brasil, no Brasil até o passado se reescreve, talvez a gente consiga provocar redução de taxa de juros e talvez
reduzir o endividamento das famílias. Você observa que a gente está falando hoje de um país que tem 14,5% de taxa referencial. E a Selic é uma taxa referencial, não é uma taxa aplicada. Você vai olhar para o mercado de crédito direto ao consumidor, 14,5% seria sonho de consumo de qualquer consumidor. Então, a gente, quando foi fazer esse estudo, a gente acabou dando de cara com esse consumidor que ele acaba tendo esse perfil norte-americano de consumo com uma taxa de juros completamente fora da realidade. E se a gente junta tudo isso na conta, qualquer lugar do mundo, você tem uma composição de atitude que é o modelo da atitude do crédito, que te faz tomar crédito. Você tem um afeto sobre algo, positivo ou negativo. Você tem uma cognição, então você pensa sobre aquilo. E, por fim, você tem um comportamento por trás da tomada da atitude. No Brasil, a gente não enxerga a cognição. Quando ele tem o afeto, ele já vai para o comportamento. Então, eu gosto daquilo, eu preciso daquilo, eu vou comprar aquilo, acabou. Mas vai provocar um endividamento? Vai, depois eu resolvo. Vai ser no cartão de crédito em 200 vezes? Vai, o problema do cartão de crédito não é meu. E eu te digo que a gente... alguns pontos de observação interessantes, assim, né? A gente... Primeiro que eu acredito que o Banco Central tentou, né? A gente estava conversando também sobre o Open Finance para tentar melhorar um pouco o cenário competitivo dos bancos. É um movimento que nasceu também, mais ou menos, no mesmo tempo que nasceram os bancos digitais, assim, que fortaleceram os bancos digitais, né? Como o Nubank, naquela tentativa também de dar mais crédito com condições mais igualitárias, que nasceram como fintechs e acabaram virando banco, né? Então, assim... Alguns nasceram como meios de pagamento, né? Inclusive é diferente. Exato. É outra regulação, é de outro pagamento, mas estão virando banco agora, Sim. né? Porque o Banco Central proibiu, né? Uma série de coisas, aumentou capital, que hoje, basicamente, força a virar banco. Tá virando banco quem tem o capital para pagar, porque tem um monte de gente que não tem. Na verdade, o que acontece é que, na minha opinião, né, assim, a inovação financeira, infelizmente, né, em virtude das pessoas ruins, né, vamos dizer assim, de mau caráter, enfim, acabaram transformando algumas fintechs, né, em uso de lavagem de dinheiro, enfim, de divisas, e o Banco Central tentando, né, fazer esse controle autorregulador, que está certíssimo, eu acho que tem que fazer. Inclusive, agora, nessas últimas 2 semanas, saiu a parte não só de apostas, né, preditivas, como ele proibiu, como também agora a parte de envio internacional de recursos por criptomoeda, né? Então, assim, cada vez... O Banco Central ele tem feito, e é um papel extremamente importante dele combater isso. E ele tem feito isso com muita qualidade há algum tempo. Só que é enxugar gelo. Quanto mais ele enxuga, mais água aparece. Então, tem que pensar também nos desafios que vêm acompanhando essas medidas, né? Assim, ao mesmo tempo que você está fechando o mercado para inovações, está fechando o mercado para novos entrantes, e você vai estar cada vez mais limitando um pouco esse mercado. E não precisava incluir também as cooperativas financeiras nessas novas regulações. Elas já estavam operando de uma maneira muito segura, muito correta dentro de todo esse processo, né? Mas eles botaram nessa barca junto aí das fintechs as cooperativas também, exigindo capital, exigindo mais um monte de questões dentro dessa jornada. É verdade. O cooperativismo também, né, acabou entrando, e a gente tem várias cooperativas precisando aportar capital, crescer capital, mas o Banco Central entendeu, inclusive soltou uma resolução aí apoiando e mudando alguns cenários de cooperativa. Mas é um papel muito importante, e o governo também, dentro das suas limitações, até com esse programa de Recupera aí 2.0, ele também está tentando excluir apostas, né, de bet, as pessoas não podem, porque, para mim, em termos de endividamento, impressionante como o bet está afetando, né? se você pega a curva histórica de endividamento, você tem efetivamente um salto depois que o mercado de bet foi aberto no Brasil. Isso, para a gente que estuda esse ambiente, está muito claro. Dá para botar na conta 100% da bet? Não dá.
porque você tem outros fatores que também influenciaram isso. Você pode até colocar, vamos lá, 60% na conta da Bet e você tem ali os outros 40% divididos em aumento de taxa de juros, que com taxa mais cara a pessoa acaba se endividando também, porque a conta fica mais cara, um aumento inflacionário que a gente tem vivido recorrentemente, o custo de vida fica mais caro, a pessoa se endivida também, e você junta nisso a vontade de ter. Exatamente aí que eu ia falar. Eu ia te falar TikTok Shop e Mercado Livre. Instagram. E se você quiser, dá para botar um pedaço de culpa na Amazon também. Porque realmente, assim, é impressionante, gente. Assim, o meu filho, na verdade, que já tem um 13 e um 15 anos, um beijo e um abraço pro Pedro e pro Arthur, como eles, naquela época, quando eles nasceram, eles ficavam vendo o Felipe Neto lá, e o irmão do Felipe Neto, Lucas Neto, fazendo o unboxing dos brinquedos. E, cara, para uma criança, ver um unboxing... Aquilo é tortura. E eles se mudavam para os Estados Unidos, iam para Orlando, alugavam aquelas garagens e ficavam abrindo os brinquedos. Então, assim, é uma tortura. É tortura. A criança quer. E você, pai de primeira viagem... Você quer dar. Você quer dar, não tem jeito. E aí você gasta, você compra, você às vezes não pode, às vezes você viaja, né? Você faz... conheço, gente, muitas pessoas que fazem festa de 15 anos que gastam 100 mil reais numa festa e não tem um apartamento próprio, enfim. Gasta fortunas e realmente... falta de educação financeira, né? Aí acaba entrando no outro tema. É falta de educação financeira da população. Exato. Eu posso botar levianamente 100% da culpa na economia? Posso. Vai ter um monte de gente batendo palma pra gente. Eu posso também ser mais honesto e falar, cara, a economia é ruim em muitos cenários? Mas se a população fosse educada, a dor era menor. Mas agora eles estão começando a ter educação financeira, né? Meus filhos, pelo menos, estão tendo no colégio. Estão tentando. Passou a ser obrigatório no ensino médio. Nos ciclos complementares. Então, você tem lá Jornada da Vida, Educação Financeira. Tem umas disciplinas assim, com os nomes bem alternativos. Só que eu te pergunto, Edu, quem é que está dando essa aula de educação financeira? Você vai botar um professor de matemática que está endividado desde que ele saiu da faculdade e provavelmente ele foi fazer matemática, alguns, não vou generalizar, mas alguns foram fazer matemática porque era uma faculdade fácil de passar, de entrar. Ele nem queria fazer matemática, ele queria fazer engenharia na época dele. Mas hoje, beleza, está dando aula de matemática, está endividado, nunca se organizou e está dando aula de finanças pessoais para alguém? Complicado. Ou então projeto de vida. Beleza. Quem está dando projeto de vida? Um professor com 40 anos de sala de aula como funcionário público. O que ele vai passar de projeto de vida? É que o negócio é ser funcionário público e dar aula para sempre. Então, quem é o perfil de quem está dando aula disso? Quando eu falo, pensando no nosso... Minha filha tem 8 anos. Beijo, Luísa. Quando a gente pensa no nosso perfil, eu acredito que as escolas onde os nossos filhos estão se preocuparam com isso para colocar esses professores. Mas e a população baixa renda, que está na escola pública? Quem é esse profissional? Eles estão muito longe, infelizmente, né? E Grossi, você, o Grossi, gente, eu queria falar aqui rapidinho, primeiro dar parabéns. Eu acho que a gente não teve a oportunidade de dar parabéns para o seu terceira filha, né? Alice? 3 meses hoje. 3 meses, mêssário, né? É bom que Mêsversário. a gente Vou falar todo sobre tem isso. bolo hoje, tem bolo. Então fala aí, Grossi, um pouquinho. Fala alto aqui por causa do microfone. Que está Não, improvisado. eu vou aproveitar esse tema, né? Já que tá todo mundo mandando abraço para os filhos. Arthur, Ana, Alice, um abraço para todos vocês. Não dá pra mulher não, senão vai dar problema que a gente esqueceu. A gente Tá falou. A Alice faz 3 meses hoje. E aí vai ter um mêsversário. Sabe como é que surgiu o mêsversário? Uma influenciadora lá fora do Brasil resolveu comemorar todos os meses do seu filho. O que aconteceu no passo 2 ou 3, as mães brasileiras resolveram que tem que comemorar mêsversário dos seus filhos. Criou-se, então, mais 11 comemorações, né? Porque o 12º mês você já comemoraria. Já comemoraria o aniversário de um ano. Exatamente. Então, mais 11 comemorações dentro desse processo. E aí, é esse ponto que eu quero trazer também
nessa conversa. Porque além de tudo isso que você falou, Samuel, perfeitamente, a gente tem uma questão cultural, que hoje a nossa cultura, em geral, nossas influências, elas estimulam esse consumo de uma maneira muito grande, né? Você liga a televisão, você quer comprar alguma coisa, né? Até o streaming do passado, que você conseguia ver um filme inteiro lá, hoje Sem comercial. sem comercial, hoje ele para a cada 10 segundos. Rede social, né? Eu fiz um teste ontem. 2 stories, acho que um é comercial. É isso. E às vezes é seguido. Tem 3, 4 anúncios. Patrocinados. Seguidos. Antigamente era 20%. Você via 1, 2, 3, 4 pessoas que você seguia, o quinto era anúncio. Agora é um sim, um não. O nível de impacto de anúncio na nossa vida hoje, né? O nível de estímulo à compra é muito maior do que no passado. E quando você pega essa pessoa que não tem essa educação, não tem esse planejamento, com esse nível de estímulo, muitas vezes está criando uma bomba relógio aí nesse processo. Gross, você ainda está sendo gentil, porque quando você pega esses feeds infinitos, que você tem lá 1, 2, terceiro já é um anúncio, o pior é quando o terceiro é um anúncio disfarçado, que é alguém que você está seguindo que está fazendo um anúncio patrocinado por um terceiro. Então você não tem nem na tua cara que realmente é uma campanha publicitária. É o jeito mais subliminar e sem vergonha de querer te vender alguma coisa. E você vai cair. E vai dar vontade, e você vai acabar comprando aquilo. E tem uma discussão que eu tive durante muito tempo, principalmente com meus colegas que estudam crédito e consumo de crédito, que era de onde é que vem toda essa vontade que você pega dos anos 90 para cá, esse negócio meio que explodiu. E tem um colega que é sociólogo, ele não é nem de economia, nem de administração, nem de finanças. Ele falou, Samuel, muito simples. Durante muito tempo, teve muita gente vendendo o eu mereço. E quando você vende o eu mereço, não, eu trabalho muito, então eu mereço ter aquilo. Ah, eu tenho uma vida complicada, então eu mereço comprar não sei o quê. Eu mereço. Meu amigo, beleza, você pode até merecer, mas junto você vai merecer uma dívida, um problema financeiro, um problema sucessório. Desculpa, você não merece. E é muito difícil dizer isso para alguém que você não merece. Samuel, e é exatamente nesse ponto, cara, perfeito, que não foi combinado, mas eu ia entrar agora no assunto de inteligência artificial, que é uma paixão, né, nossa. Comum. E a inteligência artificial ela é impressionante porque ela começa a resolver vários problemas nossos, né? A gente estava comentando que você criou uma solução de livro, de encontrar os livros, o que você tem, o que você não tem. E uma das soluções que eu criei é exatamente isso que você falou, que eu brigo muito com a minha esposa, e aí um beijo para minha esposa, porque ela não deixa eu gastar, né? Eu sou doido para gastar, eu na hora de dormir ali pego o celular, onde eu compro as coisinhas de tecnologia e tal. Normalmente tudo coisas baratinhas, então assim, mas tinha época que o objetivo era ter um Mercado Livre por dia, lá chegava um negocinho, R$10, R$100, R$50, mas já me policiei, aumentei o remedinho, tá tudo certo, de ansiedade, resolvi com a terapia. Mas é muito sério isso, porque as pessoas precisam, gente, agora é um assunto sério, resolver muitas vezes com terapia. Faz terapia online, porque a ansiedade, ela gera um consumo, né? E as pessoas gastam muito. Gatilho. É gatilho. Eu tenho muitas pessoas e conhecidas, não vou citar nome, mas de baixa renda, porteiros, seguranças, domésticas, que eles têm ansiedade e eles gastam muito mais do que podem. Então, eles têm 1, 2, 3, 4 sandálias, chinelos, sapatos, fora da realidade. Tem um estudo do John Hopkins, né, nos Estados Unidos, da universidade, sobre gatilhos de compra. E a ansiedade é o segundo maior gatilho para consumo. O maior de todos é um pouquinho pior do que a ansiedade, que é o desespero. Então, quando você entra em estágio de desespero, você tende a suprir aquilo ou com comida ou com consumo. A ansiedade ela tem um comportamento muito parecido com o desespero. Então, ela vai te fazer ou comer mais, ou beber mais, ou comprar mais. E acesso ao crédito, que às vezes você acaba tendo, né? Hoje, cada vez mais o mercado dando. Né? Ontem saiu um estudo, a gente tem 300 milhões de cartões de créditos ativos no Brasil.
Não tem Então, isso de gente. Exato. O que acontece? Eu, no Cicobi, a gente, quando começou a operar com crédito digital, né? A gente... Que é o mesmo problema que eu acho que todos os bancos tiveram, que é você calibrar o robô para saber para quem você pode dar crédito, né? E grande parte da população, a gente teve uma inadimplência muito grande aqui na nossa Singular, na adesão digital, porque a gente calibrou o robô, cada Singular tem sua estratégia, para dar crédito para um score, para uma renda. E a gente percebeu uma inadimplência muito grande, 30%, 40% de inadimplência naquele pool ali, né? A gente define um determinado target, budget ali, e fala, ó, vou liberar isso aqui dentro desse robô, e foi uma inadimplência altíssima, e a gente percebeu pessoas com nome limpo. Mas você percebeu que eram pessoas que nunca tiveram cartão de crédito. E aí você deu um cartão de crédito, a primeira fatura a pessoa não pagou. Porque ela não descontrola. tinha. Né? Descontrole total. E a gente fala, cara, é a mesma coisa você dar uma arma, né? E a pessoa, enfim, atirou no próprio pé ali, né? Você dá um carro para quem não sabe dirigir, né? Vai acabar atropelando alguém de qualquer jeito. Então, assim, foi uma tristeza muito grande. A gente precisou remodelar. Eu acho que bancos digitais, né, com investimentos internacionais como o Nubank, conseguiram sustentar esse modelo porque tiveram muitos recursos, né, de fora para gastar agora. E mesmo assim teve muito inadimplência do mesmo jeito. Sim. Mas eu digo assim, mas agora eles estão recuperando, mas não era dinheiro, por exemplo, do cooperado, né? Então como cooperativa, que pego num cooperado para emprestar, eu não podia ficar estressando o meu robô para isso. Mas eles com dinheiro, né, de fundos, enfim, eles tiveram recursos suficientes para fazer isso. Mas eu numa dessas, acho que a gente pode comentar alguns casos aqui de resolver problemas com IA, né? Um deles, voltando nesse tema da minha esposa, eu tinha muita vontade assim de comprar algumas coisas. Então, pô, será que eu mereço um carro melhor? Eu posso, mas será que eu mereço? Será que não vai fazer falta no futuro, na hora que eu me aposentar? Será que meus filhos talvez não enfrentem dificuldade e eu estou gastando demais? Será que eu posso ir para uma casa? Será que o meu apartamento está pequeno? Será que eu posso mudar de cordão? Né? E aí você começa a ter vários questionamentos assim em algumas etapas da vida, que eu até criei um sisteminha assim, totalmente inteligência artificial. Eu até mostrei para você, né, Rodrigão? Não sei se você lembra, que se chamava Gaste Sem Culpa, né? Ou status consciente, ou luxo consciente, status... A Gaste Sem Culpa tá muito melhor do que os outros nomes que você deu. Tinha para você poder exatamente assim saber o que você pode gastar, né? Então, assim, você botava a sua renda, botava o que você tem de patrimônio, né? Quantos filhos você tem, o que você deseja. Ele falava, ó, você pode comprar isso aqui, gaste sem culpa, né? Ou não, isso aqui, cara, melhor não. É melhor não, espera, não faz parte e tal. E aí eu consegui resolver e resolvi vários outros. Eu sei que tem Open Finance, tem categorização de cartão de crédito, né, tudo mais, mas eu mesmo fiz por inteligência artificial, importo as faturas do meu cartão e eu tenho acompanhamento de ticket médio, onde eu mais estou gastando, onde eu não estou, se eu viajei, quanto que eu gastei na minha viagem, quanto que eu não gastei, quanto que eu paguei de IOF, assim, de uma maneira que eu entenda e eu possa enxergar. Porque a gente sabe que nas faturas do cartão, né, Gross, tem já esses gráficozinhos, no home banking tem, mas não é aquela forma que você deseja. E por prompt você fala, não, aumenta esse gráfico aqui, diminui esse aqui, que é fantástico. Né? Mas isso é ótimo para gente que entende de tecnologia, né? Sim. Se você pega um usuário mais neófito, ele vai pegar um monte de informação dele, da vida dele, vai botar num chat GPT gratuito, vai deixar tudo disponível na internet e corre o risco de sair uma bizonhice do outro lado. Exato. Tem que ter muito cuidado. E tem mais um desafio aí, porque às vezes ele consegue fazer, nessa conversa com o GPT, extrair uma boa análise. Só que com aqueles dados ele não consegue tomar nenhuma ação. Nenhuma decisão, sem dúvida. Ele no máximo fala assim, poxa, estou gastando muito com isso. Que bom. Tá bom, entendi como eu estou gastando, ponto. E qual o próximo passo para essas pessoas poderem evoluir dentro dessa inteligência financeira? O racional seria, já que ela está usando inteligência artificial, vamos gastar essa inteligência artificial, já que estou acreditando que ela paga alguma para pelo menos menos risco de ter dado exposto ela ter.
A própria IA pode ajudar ela em dar sugestões, mas o comum seria consultar um planejador financeiro. Então, trazer um planejador financeiro para dentro do jogo. Então, eu tenho essa minha situação, eu quero chegar em tal lugar, quais são os caminhos possíveis? Diferente de você que montou um sistema, eu montei um agente. Eu jogo tudo numa pasta, o agente vai lá, captura tudo e depois me cospe os relatórios. Eu tenho um volume de gastos que eu tinha no passado, que eu estou tirando da minha vida, porque o meu agente descobriu que eu gasto à toa. Eu tenho lá uns 3, 4 streams que eu cancelei esse mês que eu descobri que eu não via ele já tem uns 2 meses. E estou lá pagando. Tem alguns gastos no meu cartão de crédito que são os negócios que ele teve que me perguntar o que era, eu não sabia responder. Verdade. Então, eu tenho um seguro de uma bicicleta que eu não ando. Vocês têm, mas eu tenho. É verdade. Pago R$8 por mês por um seguro de uma bicicleta que eu não ando. Então, eu precisei de um agente, de montar um agente IA para ele falar para mim, ô, seu trouxa, juntando isso aqui, cara, deu uns bons 2.000 e poucos reais de coisa que eu estava gastando. E eu sou preocupado com o dinheiro. Sou um cara que opera o dinheiro e sou planejador financeiro. Não, imagina quem não está fazendo isso. A gente tem, assim, é interessante porque, óbvio que eu já tinha, né, uma noção de programação, né, da minha época lá, antiga de programador, antes de ser economista, e eu tenho uma facilidade, né, com isso. Mas eu criei vários sisteminhas e já ensinei meus filhos. Então, tem um que o Rodrigão aqui é super fã, ele sempre comenta, que se chama Chefia, né, chefe com IA, que você coloca os itens que você tem na sua casa. Então, assim, cara, eu tenho arroz aqui, feijão, o que, cenoura e tal, e me sugira receitas baseadas no que eu tenho na minha casa agora. E aí ele vai e cria pratos baseados naquilo que você tem. Porque normalmente você pega uma receita, você tem que ir no mercado comprar. Pô, esquece, né? Aí eu nunca consigo, né? E aí não, cara, você vai na geladeira lá, tira a foto do que você tem, ele identifica e pum, e cria. É uma solução bem legal. A outra, a gente o tempo todo, vamos sair de casa, vamos comer aonde? Não sei, se arruma, vamos entrar no carro, a gente decide. Vamos aonde e tal. E aí ele também, pô, pai, mas que chatice isso, você sempre fica perguntando. Vamos lá desenvolver. Aí, cara, conectamos a API do Google Maps, fizemos um aplicativozinho, ele registra toda vez que a gente vai sair, a gente bota onde a gente está indo, a última vez que a gente foi, e aí a gente consegue identificar, não, ó, você gosta daquele restaurante ali, tem um mês que você não foi, por que você não volta nele, né? E aí é um Google Maps nosso, assim, privado. Porque eu não vou ligar para o Google, pô, implanta essa funcionalidade para mim, de ter, né, as minhas preferências, de quanto tempo eu não vou, qual o prato que eu comi, né? E aí eu até brinco, falei, cara, isso é fantástico. Imagina se a gente conseguisse ter uma espécie de Google Maps, um próprio iFood entre amigos, né? Assim, eu queria saber o que você pediu no iFood ontem para ver se eu quero, porque, pô, eu não aguento mais pedir as coisas que eu como, entendeu? Né? Então, o problema é que eu moro em Niterói, né? Não, no nosso caso está longe. Mas no caso do Grosso aqui, que mora em Alfabarra. Porque assim, a gente divide opiniões, né, entre amigos, entre curiosidades. Então, assim, tem muita ideia que agora, você também que gosta disso, chama o vibe coding, né? Pesquisa, cara, corre atrás, né? Escuta podcast, que eu acho que vale a pena, assim, você consegue fazer algumas coisas, né? Sim, e tem uma coisa que a inteligência artificial permite, se por acaso você não achar em lugar nenhum gente para te ensinar aquilo, ela te ensina. Pede para ela te ensinar. Eu estava até conversando com o Rodrigo outro dia, eu aprendi algumas coisas, principalmente de sistemas no-code, utilizando inteligência artificial, porque você não acha quem te ensina no-code assim tão facilmente. Mas você tem todo aquele material já está disponível. Então, consequentemente, eu fui lá no meu Claude, no meu GPT pago, no Perplexity. Cara, me ensina a fazer tal negócio. Essa semana eu aprendi, porque eu preciso... Samuel, por que você precisava fazer isso? Sei lá, me deu vontade de aprender. Vamos começar por aí para não ter essa pergunta. Eu aprendi a montar banco de dados em Jones. Para que eu aprendi a montar banco de dados em Jones? Não sei, mas eu aprendi, eu montei e funcionou. Como é que eu aprendi? Eu simplesmente pedi para montar um tutorial para mim de como montar um banco de dados em Jones. E eu fui lá, peguei o tutorial, vi como é que faz, testei, brinquei, joguei para lá, joguei para cá,
criei tabela, destruí tabela, fiz um negócio, né? Vinculei um site, derrubei o site, botei o site de volta e descobri que funciona e eu aprendi assim. Da mesma forma, pode-se aprender quase qualquer coisa desse jeito. Verdade, cara. É muito prazeroso, assim. O pessoal que trabalha comigo aqui sabe o quão prazeroso. E quem perdeu, acho que foi o Mercado Livre TikTok Shop, que eu parei de fazer as comprinhas e comecei a programar. Então, migrei pro vício ali da... E é legal porque, além da Corp Link, né? Deixar aqui em primeira mão, a gente tá quase lançando, tá no forno a nossa nova versão, né? A Drica Turbinada, que a Drica é a nossa concierge executiva. Quem não conhece, entra na Corp Link aí e acessa a nossa concierge executiva. E agora tá vindo a Drica Voice, né? Que é a turbinada, onde ela vai ter transcrição, enfim, vai ter meios de pagamento, vai ser bem bacana. E ela também tá sendo aí o meu xodozinho de programação. E a gente usa muito aqui, né, pessoal? Fica a dica, Lovable, é muito legal. Lovable é maravilhoso. E o pessoal brinca, meus amigos brincam assim, o Edu tá fazendo Lovable com a Drica, né? Porque o nome da minha mulher é Adriana, né? Então, o ciúmes lá em casa melhorou, porque pelo menos eu tô fazendo Lovable com a Drica, que é minha esposa, e tá tudo certo. E, cara, por fim... E só uma recomendação, usem o Lovable, por favor. A gente já consegue identificar quando alguém fez uma página da internet no Claude. É sempre igual. Quadradinho com quadradinho, quadradinho, quadradinho com fundo, quadradinho lateral, um quadradinho colorido. Pronto. Então, troca, pelo menos, a inteligência artificial quando você for fazer a tua página de internet. Não, e assim, a gente tem que se desafiar a pedir realmente para ele mudar o layout, né? Não muda, não faça igual, mude, né? E assim, e a gente... Para de quadradinho. Tem que ser claro com ele, assim, né? A gente tem que ser... Quanto mais claro você é e preciso, você consegue fazer coisas que é inimagináveis alguém imaginar que foi feito, né? Deixa eu fazer uma pergunta. A gente que é da tecnologia há muito tempo, lembra de um período onde as coisas tinham fundo e eram translúcidas? Que hoje em dia é tudo chapado. Uhum. Por que a gente não volta a brincar daquele jeito, hein? Era tão mais bonito aquele design. É verdade. Mas não é o modelo Glass, não, da Apple que você está mencionando? É o modelo Glass da Apple, que era tudo translúcido, você via os componentes, você via o que tinha por trás. Aquilo era muito mais bonito do que esse negócio que hoje a gente opera, que é tudo chapadão, tudo tons pastéis. Que é bem chato, é tudo quadrado. Verdade. Por que a gente... Vamos criar um movimento para voltar a ter fundos bonitos? É verdade. Cara, eu defendo isso, tá? Eu tenho uma teoria sobre isso. Porque quando a gente começou com o Vibe Code, a gente começou varrendo a internet, ele, em vez de olhar para o futuro, para onde estava indo a tendência, ele foi varrer e puxar tudo que já tinha. Aí ficou meio chapado. Ele oferecer uma coisa mais retrógrada, mais pior, né? Mas eu vou dar uma dica, agora, desculpa interromper, que o Rodrigão me deu também. Você vai no site de resources da Apple e do Android, design, né? E você fala, cara, faça um site para mim, bota o endereço do resources da Apple e do Android e faça um site baseado no que a Apple recomenda para os designers que vão fazer seus aplicativos. E aí ele faz uma coisa já moderna, estilo Apple, estilo Google. Então, assim, fica a dica. Você tem que mostrar para ele o que você quer, entendeu? Mas o modelo novo da Apple, do Google, etc., ele é burocrático. Eu acho que é o melhor termo, é burocrático. Ele é chapadão, ele é fundo tons pastéis, muito quadrado. A minha visão é que o design tecnológico ele perdeu criatividade no tempo. Pega o primeiro iMac que fez sucesso, ele era laranja, irmão. Parecia uma bala soft. Parecia uma bala... Dá vontade de lamber, porque parecia uma bala soft. Parecia mesmo. E você via os componentes ali dentro. Hoje em dia, cara... Fica a dica aí, Apple, Google aí. Fica a dica aí, fica a dica. E, cara, pra gente finalizar aí, que a gente já tá com o nosso tempo super estourado, como é que você vê essa juventude na sala de aula? Esses jovens aí, eles estão indo para IA, eles estão nesse caminho, assim. Você é contra ou a favor da IA nos trabalhos da escola? Porque eu vi já algum movimento querendo proibir aí você usar. Porque meus filhos, cara, trabalho de escola não tem como, né? Ele fica, pai, como é que faz isso aqui? Pai, ChatGPT, cara. Pai, quem descobriu sei lá o quê? Qual o nome daquele cara? Eu falei, não lembro, porra.
Entendeu? Não Pesquisa lembro. no Google. Pergunta. Tipo, e aí, não tem jeito, né? Eu acho que a gente não pode lutar contra, a minha opinião, contra as tendências do futuro. Óbvio que tudo tem limite, né? Desde a galinha pintadinha com meu filho há 15 anos atrás, tinha que ter limite. Eu não posso... Agora, na hora que chega o prato, entre eu chegar o meu prato no restaurante e eu acabar de comer, que são 15 minutos, cara, a galinha pintadinha ali, porra, pra mim era salvação. Agora, deixar o dia todo na galinha pintadinha, eu sou contra, né? Então, assim, acho que... Mas você tem que saber usar as ferramentas no momento certo. Mas tem gente que, enfim, que é totalmente radical, não dá telefone para filho. Eu conheço amigos meus que o filho tem 15 anos de idade e não tem telefone, o pai não deixa. Ele fala com o pai por telégrafo, né? Enfim. Mas qual que é a tua opinião com relação a IA na faculdade? Eu tenho uma máxima que eu falo para todos os meus alunos, e isso no primeiro dia de aula. Aí, quando todos os meus alunos são todos os alunos de todos os cursos. Você quer usar IA? Tranquilo, te incentivo, vamos lá, vamos fazer junto. Lembra de uma coisa: para usar IA, você tem que ser mais inteligente do que ela. Porque uma coisa que a IA faz melhor do que a gente é alucinar. E ela alucina com convicção. É verdade. E uma coisa que um colega ator meu me contou uma vez, que o grande macete de você ser ator é você acreditar naquela mentira. Então você age com tanta convicção que os outros acreditam que aquilo é uma verdade. E a IA tem essa capacidade de falar com convicção uma mentira escabrosa. Então, para você usar, você tem que saber mais do que ela. No IBMEC, a gente é uma escola de negócios. Eu não estou aqui para fingir que o mundo não existe. A IA existe, ela funciona e vai agir cada vez mais. Então, eu tenho que estar com isso em sala de aula. Eu tenho que ensinar como o meu aluno vai usar isso de maneira ética, de maneira adequada e sem com que a IA engane ele. Que a IA vai tentar enganar ele. Eu não sei se já tiveram o prazer de ver a IA te respondendo coisas do tipo... Muitas. E você tem razão, te enganei. Muitas vezes. Cara, e ela vai fazer isso. Então, ele tem que saber usar ela a favor dele. Não dá para ser em todas as disciplinas. Você fez engenharia. Não dá para você botar a IA numa aula de cálculo. O cara tem que saber fazer um raio de uma derivada, pelo amor de Deus. Se não sabe fazer uma derivada, vai estudar para saber fazer um raio de derivada. Como é que a IA entra nisso? Ele pode usar a IA para criar exercícios de derivada. Ele pode pegar o material que ele utiliza para estudar derivada, colocar num notebook LM, criar um podcast gráfico para ele aprender novas formas de aprender aquele mesmo conteúdo. A IA vai estar ali e a gente vai estar trabalhando isso junto com ele. Um dia, por exemplo, que ele faltou a aula que teve o gabarito do professor, ou uma questão que ele errou na prova, e aí ele precisa... Meu filho usa muito para isso, assim, porque às vezes ele está com a prova lá, que ele errou uma, duas questões, ele acabou não pegando com o professor a resposta correta, e aí ele precisa saber qual é a resposta correta para refazer a questão. Aí ele tira a foto lá, o ChatGPT dá e eles conseguem chegar naquele resultado. Só toma um certo cuidado, porque às vezes o ChatGPT erra também a conta. Sim. Já teve aluno meu... Não, mas é para conferir, né, assim, o que ele fez, né? Já teve aluno pegando questão minha, botando no ChatGPT. Eu dou aula de mercado de capitais, mercados financeiros e produtos financeiros. E na hora de fazer a conta, o ChatGPT deu uma coisa completamente louca. Não tinha nada a ver com o que estava sendo pedido. A matemática por trás era muito longe da matemática que tinha sido pedida. E o resultado estava muito longe do resultado que deveria ter saído. Não, uma dica que eu dou, assim, quando eu estou fazendo alguma tarefa, quando eu estou muito tempo no ChatGPT, que eu estou com dificuldade e não estou resolvendo, eu vou para o Gemini. Porque ele... E aí, às vezes, no primeiro prompt ele acerta. Assim, eu fico pé da vida, porque eu estou lá 1 hora, às vezes, no ChatGPT e tal, e fico, cara, não é possível, eu jogo ele acerta. Então é legal também você ter 2, 3 opções para você poder ver o raciocínio ali. A gente fala do ChatGPT, eu falo dele, mas é uma IA que eu não uso. Eu não gosto do ChatGPT e não é por causa do Sam Altman, não, tá? Eu não gosto dele já faz algum tempo. As IAs que eu uso hoje, caso interesse, é Perplexity e Claude. E eu tô meio que ficando apaixonadinho com o AI Studios da Google. Eu tô criando uma apaixonite ali que
eu sei que vou precisar de tratamento muito em breve. Vou ter que conversar com minha analista. Vai na minha que ela está especializada já. O AI Studio da Google, ele é igual um videogame. Esse é o problema. Lançando coisas novas, você fica querendo testar as coisas. Então aquilo é extremamente viciante também e você aprende muito eu tô ficando sem dormir, Grossi. Só que consome teu tempo. Eu tô ficando sem dormir. Isso não é bom, não é saudável. Alô, Adriana, pega essa parte aqui do podcast, tá vendo? Não só sou eu que durmo 3, 4 horas da manhã, tem mais gente E o aqui. pior é que eu acordo às 4 para remar, então temos um problema. Verdade, gente, muito obrigado, Samuel. Foi ótimo papo. Se deixar, a gente fica aqui. A gente vai continuar agora no Sunset. Quem não veio ainda tem oportunidade toda quarta-feira. Voltou a rolar de 5 às 7 da noite. Daqui a pouquinho aqui, ó, vamos estar na nossa varandinha. E Samuel continua com papo, selecionou alguns membros aqui para estar junto. Obrigado, Samuel, mais uma vez. Dá um recado aí para os nossos membros aí cooperados. Bom, primeiro, obrigado, Edu, pelo convite. Obrigado, Grossi. Pessoal, obrigado. Um recado assim. Bom, vou fazer merchan. Com certeza. Estamos com o vestibular aberto no IBMEC, vestibular de inverno. Então, vem conhecer a gente. É muito pouco provável que alguém não conheça o IBMEC no Rio de Janeiro. Mas, se não conhecer, vem conhecer a gente. A gente tem uma operação em Botafogo, nova, Casa Nova. E a nossa operação aqui na Barra, a nossa Casa Grande aqui na Barra. Então, vem conhecer a nossa operação. E, pessoal, quem nunca veio no Sunset, vale a pena. Venha. É um ótimo lugar para bater papo e para fazer negócio. Você está 2 semanas seguidas. Parabéns. Legal. Grossi, algum recado? Não, só vou falar que meu filho foi convidado para um campeonato de xadrez aqui no IBMEC da Barra. Acho que vai ser o local. A Liga joga dentro do IBMEC, é a casa do xadrez. Legal. Bacana, pessoal. Obrigado aí. Um abraço. Valeu. Obrigado pela audiência.